Salmo 23, 4. Todos juntos? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Oremos. Pai de amor, eterno Deus, soberano Senhor sobre todas as coisas, visíveis e invisíveis, sobre o macrocosmos, o microcosmos. O Senhor, que ainda que não percebamos, conduz todas as coisas para a sua glória, para a glória do Redentor, o Senhor Jesus Cristo, e para o bem do seu povo. Fala ao nosso coração nessa manhã, pois precisamos de Ti, não apenas para entender a Tua palavra, mas também para praticá-la, para que sejamos quebrantados em nossos desejos egoístas e nos submetamos ao Teu querer, à Tua vontade que é sempre boa, perfeita, agradável, edificante. Em nome de Jesus. Amém. Não tenha medo da morte, é o tema da mensagem dessa manhã, que como eu fiz uma outra vez, vamos começar a primeira parte de manhã, se você quiser a conclusão vai ter que vir à noite ou à tarde, não vai ter jeito para nós acompanharmos. Não é uma pegadinha, porque senão ia ficar muito grande mesmo, não teria jeito de a gente falar sobre tudo isso pela manhã. Mas ao mesmo tempo para você poder vir à tarde também. David Powlison, no seu livro, ou num dos seus livros, que fala sobre o enfrentamento da morte, enfrentando a morte com esperança, ele diz: é uma doença com risco de morte, uma grande mudança de vida ou apenas a velhice forçando a encarar sua própria mortalidade? Como você está lidando com suas dúvidas acerca da morte? Com medo, terror, negação? Mantendo-se ocupado? Provavelmente, como a maioria de nós, você iria preferir não pensar ou falar sobre sua própria morte. Mas ignorá-la não impedirá de acontecer. A probabilidade de uma pessoa morrer ainda é 100%. Toda vida nessa terra termina em morte. Quando se trata de falar desse termo, a morte, qual é o sentimento que toma conta de você? Talvez receio, medo, ou até num outro extremo, infelizmente, na vida, a gente vê às vezes de alguns crentes, mas que não deveria acontecer, um profundo pavor em relação a isso. Tem gente, quando a gente vai falar do tema, fala, não, por favor, mude de tema, não quero falar sobre isso, como se fosse um assunto alheio à realidade. Nós temos que encarar a realidade de que estamos num mundo que nascemos e a grande certeza que teremos na nossa vida não é se vamos vencer ou não, se nos formaremos ou não, mas que a morte vai nos encontrar porque vivemos num mundo caído e a Bíblia diz que com o pecado a morte entrou nesse mundo. Nenhum de nós deseja simplesmente parar de viver. A gente quer abraçar, a gente quer beijar, sorrir, nós queremos dar as mãos, contemplar a beleza da criação de Deus, sentir prazer adequado, bíblico, cristão, nas coisas que o Senhor fez. Nós queremos essas coisas, não há nada de mal nisso, quando fazemos segundo os parâmetros e as orientações do Senhor. Mas ainda assim a morte está aí, e é uma realidade que caminha conosco. Nós temos que conviver com esta realidade, com esta verdade que nos cerca. Os cristãos, porém, devem superar o temor, por que não o pavor da morte. Para alguns, parece que o pavor toma conta do seu coração e há alguns que não saem de casa desde a pandemia 2020 e 2021. No versículo que lemos como base dessa mensagem, parece que o vale da sombra da morte tomou conta do seu coração, ao invés de poder repetir como o salmista: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo.
Então, até certo ponto, é normal que nós tenhamos receio. Estou conseguindo explicar a diferença? Pavor, receio. Até certo ponto, é natural que tenhamos receio da morte, porque ela não deveria existir. É uma mancha na criação do Deus Todo-Poderoso, do Deus que nos fez para vivermos para sempre. A morte nos traz a ideia de algo que vai ou é quebrado abruptamente, que não queríamos que acontecesse. Porque nós nascemos para ter vida, nós somos seres eternos. A questão é onde se passará a eternidade, mas nós somos seres eternos. Mas a morte entrou no mundo. A queda, a dor, há sofrimento. Nós nascemos em dor e partiremos desse mundo caído também, de alguma forma, em dor. Nascer é agora, portanto, um estágio que conduz, de certa maneira, à morte. Hebreus 9:27 diz: e aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso um juízo. O que já quebranta qualquer ideia espírita que poderia existir e querer se basear na palavra de Deus. O que aconteceu a Adão é verdade para todos os homens. Se você pegar Gênesis 5:5, vai estar escrito lá: foram todos os dias que Adão viveu 930 anos. A gente gostaria, quem sabe, de viver bem 930 anos, mas o texto termina assim: e morreu. Ele viveu 930 anos, mas morreu. Aliás, ler a história dos descendentes de Adão, pode naquele momento, quando já aconteceu de você abrir a Bíblia, começar a ler genealogia e pensar assim, não sei se já passou por você, talvez na minha mente mais pecadora já passou a mente assim, dá para pular essa parte? Mas eu entendo que toda a Escritura é inspirada por Deus e Deus quer me ensinar alguma coisa em toda ela, mas sejamos sinceros, às vezes dá aquela vontade, acho que eu vou pular isso aqui, porque não tem muita coisa a ensinar, mas a gente se depara com essa realidade, por exemplo. A gente começa a pegar a genealogia dos descendentes de Adão, momentaneamente pode não parecer, não saltar aos nossos olhos, não ser tão interessante, mas ela estabelece um fato que é importante. Todos eles morreram. Todo ser vivente é indicado para um momento morrer. E como é que então, portanto, ao olhar para essa realidade, Deus nos convida e nos desafia a vencer o pavor que surge em nosso meio, que insiste em tomar conta do nosso coração, quando temos que enfrentar esse tema, ou quando vemos pessoas que amamos enfrentando esse tema, irmãos na fé enfrentando essa realidade. Eu vou tentar responder lançando algumas perguntas e respondendo a essas perguntas. Eu queria que você acompanhasse o desenvolvimento dessa mensagem, que mais uma vez repito, principalmente para quem chegou depois, é uma mensagem de 2 tempos. A gente começa agora e termina hoje às 18 horas no outro culto. E a primeira pergunta é: por que nós tememos a morte? Por que temos tanto receio em relação à morte? Pode existir várias razões. Eu vou citar algumas, que talvez sejam as principais. Primeiro, a dor. Ninguém quer, em sua normalidade, ter sensação desagradável da dor. Acho que não tem ninguém aqui que diz assim: opa, amanhã é o dia do dentista, eu tenho um sensacional canal para fazer. Não vejo a hora de sentar na cadeira do dentista, abrir minha boca e ele fazer aquele canal delicioso. Ninguém que vai ao médico e o médico diz: olha, vou colocar uma bezetacil. Doutor, era a injeção que eu estava esperando aqui, uma bezetacil joia, eu gosto disso. Ninguém que dá uma topada no dedinho, aí já sabe por que ele existe, nessas horas que a gente imagina porque o dedinho existe, diz: que delícia, que dor maravilhosa, eu acho que vou dar uma topada no outro também. Ninguém faz isso. Ninguém quer sentir dor, ninguém quer passar por essa sensação desagradável. Eu conheci uma senhora que chamava Guilhermina, e ela não ia no médico. E não tinha o que o médico fazer, ela não tinha como fazer exame de sangue, ela não tomava remédio, porque ela tinha medo da picada da agulha. 90 anos de idade. Falei: dona Guilhermina, a senhora precisa ir ao médico. Deus me livre, eu não quero saber de injeção. E ela desmaiava essa injeção, se ela visse a injeção. E foi assim até o último dia de vida dela. Ela tinha pavor de agulha.
Algo que acho que não acontece com ninguém aqui. A morte, na maioria dos casos, é acompanhada de sofrimento, de dor. E a gente não quer dor, a gente quer evitar todo custo sofrimento e dor. Então, esse é um dos motivos que a gente teme a morte. Mas também, em segundo lugar, para muitos a morte é ter que lidar com a incerteza do que acontece depois dela. E acho que é aí que é o grande problema. Para onde nós vamos? Tudo acaba aqui e agora ou existe um porvir e depois, quando nós fecharmos os olhos? Se existe, o que é que vai acontecer? Terceiro, a nossa própria consciência. Deus escreveu a sua lei no coração, não só dos crentes, mas de todos os homens. A Escritura Sagrada diz isso. A lei de Deus foi inscrita no coração de cada ser humano em todos os períodos da história. Não há como recusar essa realidade. O ser humano tem ideia, ainda que com pecado no seu coração, daquilo que deve ser feito e daquilo que não pode jamais ser feito, daquilo que deve ser realizado e daquilo que é proibido. A noção ética e moral está marcada em todas as mentes. E a morte nos coloca frente a frente com os nossos erros, com os nossos pecados, com a transgressão da lei. E para os não cristãos, eles não podem escapar da consciência dada por Deus. Eles podem suprimi-la, eles podem querer comprimi-la, eles podem querer dizer, não, eu vou viver um outro caminho, mas a consciência dia e noite baterá ali na sua mente, dizendo, isso aqui está errado. E para essas pessoas que quebram a lei divina, resta a justa punição do Senhor. Portanto, a morte é a expectativa. E agora, será que tudo que eu fiz de errado custará, terá um preço? Mas para nós cristãos, não. Porque temos a Cristo e sabemos que Ele pagou todos os preços, por todos os nossos delitos. Fomos perdoados em Cristo e somente em Cristo. Não há razão para temermos a morte. Quarto, a morte representa a quebra de relacionamentos. Nós somos seres relacionais. Eu espero que você seja. Ninguém nasceu ou foi criado para viver numa ilha. Eu já ouvi gente dizendo, pastor, eu tenho pavor. Eu já ouvi até mais forte que isso, eu tenho nojo de gente. Por isso me deixa quieto no meu canto. Isso não é normal. Deus na Trindade não se relaciona. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo se relacionam por toda a eternidade. E se nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, nós somos criados assim como a Trindade que se relaciona, para nos relacionarmos. A pessoa que não quer se relacionar com ninguém está com sérios problemas. Mas vamos então ficar dentro da realidade do padrão criador de Deus. Nós fomos feitos para nos relacionarmos, para amarmos as pessoas. Como eu disse na introdução, para abraçarmos, beijarmos, rirmos, chorarmos, ficarmos descontentes, brigarmos, perdoarmos, compartilharmos as coisas que há no nosso coração, as alegrias, as frustrações, os sonhos, aquilo que não alcançamos, nós somos relacionais. Isso é bom, isso vem de Deus, apesar da mancha do pecado, que às vezes deturpa essas coisas. A morte quebra, ainda que momentaneamente, essa bênção de relacionamento. Finalmente, nós tememos a morte porque esquecemos, ou não conhecemos mesmo a soberania de Deus sobre a nossa vida. Eu acho isso muito interessante no nosso meio reformado presbiteriano. A espinha dorsal de uma igreja reformada, calvinista, presbiteriana, é a soberania absoluta, inegociável de Deus. Deus é soberano, Ele não deve satisfação a ninguém, Ele faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, Ele faz todas as coisas como Ele estabeleceu desde antes da eternidade. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele está no trono, Ele dirige todas as coisas conforme o que Ele deseja, e as coisas acontecerão como Ele estabeleceu. A gente crê nisso. Se eu perguntar para cada um aqui, eu duvido que alguém vai dizer, não, eu não creio, eu sou presbiteriano. Mas a questão é trazer essa realidade para a vida prática. E muitas vezes nós somos ruins nisso.
Nós conhecemos profundamente a nossa doutrina, mas nós aplicamos mal para a realidade. E um dos lugares que nós aplicamos mal o conceito da soberania de Deus é a questão da morte. Porque se eu creio que Deus é soberano, eu entendo que Ele estabeleceu todas as coisas. E dentre elas, o dia em que o fôlego da minha vida, o fôlego da vida daqueles que eu amo, vai cessar. A soberania de Deus não é um salvo-conduto para a gente ser irresponsável. Bom, agora eu vou beber bastante, eu vou comer bastante açúcar, eu vou comer muita gordura, vou entupir minhas artérias. Não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu estou dizendo é que, mesmo a morte, a nossa morte, está no controle de Deus. Por isso eu não devo temer, e nem ficar abatido. Entristecido sim, mas não ficar eternamente abatido ou questionando eternamente ao Senhor porque alguém que eu amo se foi, ou porque a expectativa da morte ronda a minha vida. Porque esse Deus soberano controla tudo para a sua glória e faz tudo para o bem dos seus filhos. Segunda pergunta: qual é a grande causa da morte? Para nós cristãos, a morte, como já falei, é uma estranha. Ela não devia estar aqui. Ela veio a esse mundo mal por causa da queda do homem, das consequências que ele trouxe a todo o universo. O pecado tem dimensões não só terrenas, ele tem dimensões cósmicas, universais. O desequilíbrio do pecado não alcança só o planeta Terra. Se a gente tivesse possibilidade de sair daqui para um outro planeta, em outra galáxia, o pecado estaria e estará lá da mesma forma. Deus fez tudo bom, mas o mal e o pecado mancharam a criação e o dom da vida. Romanos 6:23, Paulo diz: o salário do pecado é a morte. Doenças, acidentes, homicídios, qualquer outra causa da morte são fruto do pecado em um mundo que agora tem de lidar com os cardos, com os espinhos, com os abrolhos, com os desequilíbrios que o pecado trouxe. Mas o pecado trouxe algo que também traz consequências como essa que eu estou falando nessa manhã. A nossa rebelião contra Deus nos trouxe o desejo de ter o controle absoluto em nossas mãos e não querer ter dependência dele. Isso é um contraste com a soberania que eu falei agora há pouco. Nós entendemos que Deus é soberano, mas na prática, lembra que eu falei que nós temos uma dificuldade de pegar a doutrina e praticar? Mas na prática, nós queremos ser soberanos. A gente quer controlar tudo, a gente quer controlar o nosso destino, a gente quer controlar, ou se fosse possível, controlar até o dia, a maneira como nós iríamos ou vamos morrer. Isso é uma ilusão, porque só há um ser que possui esse poder, essa qualidade. E quando a gente tenta ter esse poder na nossa vida, temendo, dentre outras coisas, irracionalmente a morte, a gente está procurando o controle de algo que não está absolutamente em nosso controle. Romanos 5,12 diz: a morte veio a todos os homens. Mas outra causa também, que às vezes passa despercebida para nós, é que Satanás é o causador da morte. O maligno, Jesus disse, ele é homicida desde o princípio. A Bíblia descreve aqueles que são aprisionados pelo pavor da morte como escravizados por Satanás. A especialidade de Satanás é ser um parasita da criação, é escravizar e é também matar. Ele é um assassino. E é por isso que o autor de Hebreus diz no seu capítulo 2, 14 a 15, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas. Para quê? Por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Aquele que
causa morte, aquele que causa sofrimento, foi vencido, e nós crentes precisamos entender isso de uma vez por todas. Nós não sabemos como seres humanos deixariam esse mundo se não tivesse havido o evento cósmico da queda, ou se o deixariam. Mas como a queda aconteceu, a separação do corpo e alma através da morte corporal, que é tanto fruto do pecado como o julgamento de Deus, é uma das certezas dessa vida. Nós não devemos ficar surpresos com isso e devemos entender que nesse mundo, nesse atual estágio, nós teremos que mais cedo ou mais tarde enfrentá-lo. E teremos que entender que ainda assim Deus está no controle de todas as coisas. Se você quiser saber mais, às 18 horas a gente continua. Vamos ter uma palavra de oração. Logo depois da oração, convido os irmãos presbíteros para que venham à frente, para que celebremos a ceia do Senhor. Pai querido, ajuda-nos em nome de Jesus a ser homens e mulheres segundo o seu coração, e que apesar da morte que nos ronda, não tenhamos pavor dela, porque ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não precisamos temer mal algum, porque o Senhor está conosco, o Senhor nos guiará, o Senhor nos consolará, o Senhor nos fortalecerá, o Senhor nos ajudará a entender todas as coisas e confiar em Ti. Ajuda-nos nessa manhã. Abençoe aqueles, ó Deus, que têm enfrentado a luta da enfermidade, quem sabe, ó Deus, andado pelo vale da sombra da morte. Aqueles que perderam seus entes queridos e que têm que enfrentar essa realidade. Que em cada coração haja a certeza de que o Senhor está no controle, que o temor possa ser trocado pela coragem de continuar a sua caminhada em Jesus Cristo, e que consigam encontrar todas as respostas no Senhor, entendendo que a morte veio por causa da queda, mas o Senhor Jesus Cristo a derrotou, e nós aguardamos o dia que de uma vez por todas ela não mais existirá. Guia os nossos passos, nos prepara, e nos prepara agora para a ceia do Senhor, perdoando os nossos pecados, quebrantando o nosso coração endurecido, abrindo os nossos olhos diante, quem sabe, da nossa consciência cauterizada, que insiste, ó Deus, em abrir mão da Tua palavra e se acostumar com o pecado. Ajuda-nos, tenha misericórdia de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.